Atos, para concluir, capítulo 15. Os que foram enviados partiram para Antioquia e, tendo reunido a comunidade, entregaram a carta. Quando a leram, ficaram muito alegres pelo consolo recebido. Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram, tendo-se demorado ali por algum tempo, os irmãos deixaram que voltassem em paz aos que o enviaram, mas pareceu bem a Silas permanecer ali. Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Alguns dias depois, Paulo disse a Barnabé: vamos voltar a visitar os irmãos em todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. Barnabé queria levar também João, chamado Marcos, mas Paulo não achava justo levar aquele que tinha se afastado deles desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve tal desavença entre eles que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor, e passou pela Síria e Cilícia, fortalecendo as igrejas. Paulo chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Os irmãos em Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo queria que Timóteo fosse em sua companhia e, por isso, circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que o pai dele era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém, para que as observassem. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé, dia a dia dia a dia aumentavam em número. Graças a Deus pela sua palavra, por esses textos, como a gente já tem lido, os demais temos falado de como Deus é maravilhoso, como ele cumpre o que diz de acordo com o que está escrito, mesmo os homens não o querendo, porque é isso que a gente vê na narrativa da Escritura, né? Quando Deus cria o homem justo e perfeito, segundo Gênesis 1:31, prepara o
o ambiente para colocar o homem, né? Como diz o texto de Gênesis, e plantou o Senhor um jardim no Éden e colocou ali o homem que criou, para que o homem cuidasse, dizendo-lhe que ele podia comer de todas as árvores, menos de uma, e como a gente sabe da história o que aconteceu. Mesmo assim, Deus não desprezou o homem, prometeu ali que da semente da mulher ia nascer um que ia esmagar a cabeça da serpente. Como a gente já leu Gênesis completo, e a partir daquela desobediência, a ira entrou, a maldade, a violência. O irmão mata o próprio irmão e foi só aumentando as violências. Veio o dilúvio, escaparam 8 pessoas. Deus fez aliança, a aliança e colocou com Noé e colocou o arco-íris como sinal, e até hoje a gente o vê. E deu ordem que o homem crescesse e se multiplicasse sobre a terra. Mas os homens se reuniram no capítulo 11 de Gênesis e disseram: não, nós não vamos nos espalhar na terra, vamos ficar aqui. Então, Deus chamou Abrão e prometeu a ele abençoar ele e seus descendentes, e assim o fez. Mas o que me alegra é que Deus também disse: e em ti, Abrão, serão benditas todas as famílias da terra. E esses últimos capítulos aqui de Atos que nós estamos lendo, a gente vê essa promessa se cumprindo, né? De Deus abençoar todas as famílias da terra por através de Jesus Cristo. E esse capítulo, o capítulo 10, toda a Bíblia em si, mas assim, de pontos específicos. O capítulo 10 desse mesmo livro que nós já lemos, aquela história na casa de Cornélio, desde a visão que o apóstolo ficou assim, matar e comer todo tipo de animal, que Deus já havia dito que não se deve comer todo tipo de bicho, só que no lençol vinha tudo misturado, né? É tanto que o apóstolo diz: de modo nenhum, Senhor, comerei essas coisas aí, porque eu nunca comi o que ele diz, coisa comum e imunda. E repetiu-se 3 vezes, depois recolheu tudo, voltou para o céu na visão, e os homens que foram enviados por Cornélio chegam na porta chamando. O Espírito Santo fala com o apóstolo e diz: desça e vá com eles, porque eu os enviei. E foi para entrar na casa de um gentil, que não é permitido a um judeu fazê-lo, de acordo com as instruções, a tradição, os costumes, a própria lei, etc. Mas é lindo quando o apóstolo Pedro vai entrando naquela casa e diz: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoa. Mas ele ainda diz assim: vocês sabem que não é lícito a um judeu chegar-se à casa de um gentio, né? Mas Deus me fez conhecer que ele não faz acepção de pessoa. E isso rendeu-lhe uma chamada do que hoje se chama a convenção, né? A convenção chamou o apóstolo Paulo aos carretéis e disse: olha, tu entrasse na casa de um gentio e comesse com ele. Aí ele conta o relato de que aconteceu, a visão que ele teve e de como Deus salva os homens pela fé e não por costumes. Isso é de uma forma e de uma grandeza maravilhosa. Acredito que é bem-aventurado quem compreende e crê nessa verdade. Que Deus nos abençoe.